Olá pessoal, graça e paz, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Queridos, eu hoje vou falar sobre um assunto bastante complexo, portanto interessante e relevante para a vida de nós, os cristãos que cremos no Senhor Jesus Cristo. O assunto seria a segunda vinda de Cristo. Jesus, ele prometeu que um dia iria voltar a levar aqueles que creem nele para o céu. Isso se chama para a eternidade. Esse dia será considerado para muitos como o fim do mundo ou arrebatamento. Para os salvos, arrebatamento. Para alguns, fim do mundo, né? E por final, arrebatamento e vida eterna. Jesus nunca deixou escrito a data que Cristo voltará, mas ele deixou alguns sinais antes da vinda. Ele falou sobre guerras, fomes, terremotos, perseguição aos cristãos, falsos profetas, pessoas fingindo ser ele, que antecederiam os sinais no céu também aconteceria, e sinais na terra, e que o evangelho seria pregado em todas as nações. Amém? Nós temos aqui alguns versículos, quando no livro de que diz assim, Atos dos Apóstolos 1:11, diz, foi dito, e disseram-lhes, Galileus, varões galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Então, foi dito. E há inúmeras palavras, eu não vou ater aos versículos que nos comprovam que ele virá. Portanto, o que Jesus aconselhou? Ele disse, portanto, vigiem, estejam prontos, ou santos, santificados, vivendo uma vida de comunhão e consagração à presença do Senhor Jesus. Consagrar não é se você vai ser diferente que ninguém. É sua vida de comunhão, vivendo os princípios da palavra de Deus, uma vida separada para Deus, longe de tudo aquilo que se chama pecado e iniquidade, que estão descritos na palavra do Senhor, do próprio Senhor Jesus. A Bíblia não é um livro que fala de iniquidade, mas não mostra o que é iniquidade. Sempre ela vai mostrar o que é e o que não é. Então, por isso que nós temos que conhecer bastante a palavra de Deus. Jesus, ele falou muito, que ele disse em Mateus 24, 3 e 6, Jesus, assentando-se no Monte das Oliveiras, disse, os discípulos dirigiram-se a ele em particular, dizendo, dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu, cuidado que ninguém vos engane. Haverá engano religioso, né? Falsas doutrinas, falso ensinamento. Haverá igrejas que começaram bem lá no tempo de Jesus e se apostataram, ensinando coisas que a própria palavra de Deus condena. Isso está patente aí em alguns lugares. Falsos ensinamentos, que chama falsas doutrinas, falsas profecias, o engano moral. As pessoas acham que chegarão a algum lugar sem Jesus e sem o Evangelho, então, portanto não chegarão. Então isso é importante, amém? O sinal, nação se levantará contra nação, reino contra reino, Marcos 13:8, grandes terremotos, fomes, tais como esta pandemia, fomes, pestes que está acontecendo agora, muitos homens maldosos que tiraram proveito financeiro e político disso. Então está aí, né? Culpando A e B, né? Mal conhece as escrituras. O sinal entregarão a seres perseguidos e condenados à morte. Ainda há lugar no mundo que os cristãos são perseguidos e mortos. Pensam que não, mas há, né? Em regiões ditatoriais. Devemos agradecer muito a Deus pelo país que moramos e a liberdade que temos aqui. Há países que não há essa liberdade. Há países que a frieza espiritual tomou conta
em que os grandes templos se tornaram em grandes casas ou em mausoléus. Portanto, frieza espiritual. Amém? Então isso é importante que nós estejamos atentos a tudo isto. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão trairá o seu próprio irmão. Então, a deslealdade, entregando a morte. Mateus capítulo 13, 12 e 3. Devido ao aumento da maldade, o amor se esfriará. Ceticismo cristão. Pessoas que não creem mais em nada, por causa de problemas que enfrentaram dentro das comunidades, e vivem com ceticismo, com o coração endurecido. Então, o amor se esfriou, né? Não apague o calor do Espírito Santo que há em você. Esse é o conselho que eu quero deixar para a sua vida. Amém? Então, difusão do Evangelho. Advento da internet, o Evangelho está chegando em muitos lugares, mesmo havendo contenção e proibição. Amém? Então, pelo advento da internet, haverá grande tribulação desde o princípio. O mundo até agora que jamais houve, né? Então, portanto, a Bíblia diz: se estes dias não fossem abreviados, eu e você vemos os sinais que são placas de sinalização que Jesus virá, né? Então, nós devemos crer piamente no Evangelho. Deus abençoe sua vida, tá? Deus abençoe você e que você busque crer em Jesus, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Entidades, religiões, nome de entidades, isso não é a essência do povo, são os enfeites. Portanto, não que você não deva pertencer a algum, mas crer em Jesus, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, é indispensável para qualquer homem ou mulher, criança, jovem, rico, pobre, letrado, não letrado, conhecedor, não conhecedor, isso independe. Todos precisam de crer em Jesus para que sejam salvos, para que tenham este elo, esta ligação que de fato foi perdido no Éden e foi nos restituído em Cristo Jesus. Que Deus faça você ser convencido pelo Espírito Santo de que você precisa de Jesus para alcançar a plena salvação, para alcançar o perdão, para viver uma vida estreitada de relação com Ele. Tá bom? Isso não é ficção, isso deve ser real. Deus abençoe você e um abraço.